Olá, povo de Deus, povo santo, povo maravilhoso, boa noite. Hoje é terça-feira, um dia dedicado a Jesus das Santas Chagas. Mas amanhã, quarta-feira, é dia dele. Sabe de quem que eu estou falando? De São Francisco de Assis. Esse homem que impactou gerações. Vamos falar um pouquinho mais sobre São Francisco. Vamos mergulhar um pouco na sua história. Vamos lá, meu povo? Vamos começar então o programa com muita alegria? Roda a vinheta! Além de São Francisco de Assis, vamos assistir um vídeo sobre a curiosidade das abelhas. Vamos ter uma entrevista com um psicólogo. Gente, essa entrevista vai ser top, como diz o outro aí, hein? Ele é psicólogo e mestre em educação, Marcos Meia. Vamos falar sobre os animais, a importância dos animais na vida das crianças e muito mais. Eu quero lembrar você que nos acompanha em todo o Brasil e mandar aquela saudação especial, como eu já tenho feito há algumas semanas. Eu gosto de valorizar as cidades que nos acompanham pelos canais abertos e já estou aqui há pelo menos 3, 4 semanas mandando um abraço para Porto Seguro, que passou a nos acompanhar lá no finalzinho de agosto, também para Umuarama e no mês passado Francisco Beltrão e Palmas, nos acompanhando pelos canais abertos. Mas a nossa saudação também para você que está aqui no nosso Facebook, facebook.com/TV Evangelizar Oficial. Logo aqui embaixo, ó, você pode participar conosco, eu quero interagir com você. Já manda aqui um abraço para Maria Araújo, ela que está pedindo oração por toda a sua família e também pedindo oração pelos seus olhos, está fazendo exames, tratamentos. Também a Ergídia de Carvalho, pedindo orações pelo seu filho, dizendo assim: Jesus, que o meu filho possa conseguir um emprego. José de Souza Filho, também pedindo toda a sua família. Então, nós vamos estar colocando todas essas intenções, vamos estar interagindo. Ao longo do programa, eu vou falando um pouco aqui sobre a vida de São Francisco. Mas, para nós começarmos bem esse programa, nós vamos acompanhar um videoclipe do Tiago Brado sobre São Francisco de Assis. Que vídeo lindo, minha gente! Roda aí, equipe! Não vos esforceis pelas honras do mundo, mas honrai o Senhor. São Francisco de Assis foi responsável por eu desejar que meu filho também chamasse Francisco. E um dos sentidos primeiros para que isso acontecesse é por admirar quem realmente importava para São Francisco. E o que importava era aquele que completa, aquele que traz o inteiro e não nos faz metade. Esse mundo oferece pódio, você pode perceber. As competições que a gente trava todos os dias, as lutas que a gente tem todos os dias para conseguir promoção, para conseguir passar naquele vestibular, aí eu falo para o jovem, tudo aquilo que a gente deseja alcançar, os pódios que nós temos são especiais, são importantes, mas os troféus não completam, os troféus não são suficientes para trazer em nós, para dar a todos nós o desejo, o sentimento de completude. Não satisfaz, ou satisfaz às vezes, mas não para sempre. Por isso vale a pena honrar quem merece. Esse mundo é bom, é maravilhoso, porque foi Deus que fez. Mas só Ele não pode ser o motivo primeiro e principal da nossa busca pela felicidade, pelo inteiro, pelo completo. Eu tive uma experiência há alguns meses que me fez entender isso. Em meia correria, uma média de 20 dias fora de casa, eventos pelo Brasil todo, eu me via no aeroporto desejando estar em casa. Eu me via
à noite num show com milhares de pessoas na sequência dentro de um quarto, sozinho e triste, porque as honras deste mundo não completam, não são tão importantes, mas na simplicidade e na pobreza que São Francisco defende e sempre defendeu, poderemos ser completos se honrarmos aquele que completa, que é Deus. Busque honrar aquele que te completa e deixe de lado aquilo que é vaidade. Gente, meu povo, por que eu falei vídeo lindo? Porque sempre quando um pai fala sobre um filho, sempre quando o pai fala sobre família, sempre quando o pai fala do seu relacionamento, da sua relação com Deus, isso toca o meu coração. E olha que bacana, né? O Tiago Brado, esse cantor que todos nós conhecemos, ele falando justamente dessa transmissão, gente, a transmissão da fé. Ele colocou o nome do filho dele, Francisco, por causa de São Francisco. E o filho dele chama São Francisco. Isso toca muito porque nós pais, nós temos essa responsabilidade. A palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 6, diz assim: pais, educai os vossos filhos na doutrina do Senhor. E assim o Tiago, a sua esposa, tem feito com o seu filho. E é bacana perceber que ele diz assim: olha, precisamos estar inteiro naquilo que nós estamos fazendo, sendo inteiros para Deus. Estou até apontando aqui, ó, sendo inteiros na nossa família. Mas chega um momento que as honrarias desse mundo não preenchem o nosso coração. Existe um lugarzinho aí na sua vida, no seu coração, que é preenchido só por Deus. Só Deus pode preencher um vazio no seu coração. É justamente isso que o Tiago estava falando. Rodava o Brasil inteiro, mais de 15 shows por mês, e às vezes quando chegava lá no hotel, aquela vontade de estar na família. Então, isso é ser família. Muito obrigado, Tiago, por partilhar essa experiência conosco. Lendo mais algumas mensagens aqui, a Fátima pedindo oração, está com uma depressão profunda e também ansiedade, que Jesus possa derramar uma gota do seu sangue precioso. A Maria também mandando aqui, Maria Godoy mandando um abraço. Gente, São Francisco de Assis, vamos conhecer um pouco mais da história aqui de São Francisco? Anotei aqui algumas coisas. Ele nasceu no século XII, no ano de 1182, em Assis, na Itália, e ele era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante. E Francisco, ele viveu uma vida normal, ele viveu uma juventude ali normal, até entregue um pouco às coisas do mundo. De repente, ele começou a sentir o apelo de Deus. E ali caminhando na sua juventude, um dia ele ouviu uma voz sobrenatural. E essa voz dizia justamente para ele: Francisco, servi ao amor. Francisco, servi ao amor e servi ao próximo. A partir desse momento que Francisco ouviu essa voz sobrenatural, ele começou a entrar mais em contato com Deus através da oração, ele começou a fazer essa experiência com Deus através da oração, começou a se desfazer dos seus bens. Conta a história que tinha um momento que ele estava na igreja, o seu pai foi buscá-lo na igreja, amarrou em casa para ele não sair, e a sua mãe ali o soltou e ele fugiu novamente. E ali ele foi entregando a sua vida para Deus, ajudando os mais pobres, visitando os mais pobres nos hospitais. Ao longo do programa, nós vamos mergulhando um pouco mais na vida de Francisco. Mas já fica aqui, ele ouviu uma voz sobrenatural: servir ao amor, servir ao servo, Senhor Jesus Cristo. E antes da gente ver o próximo VT, que é sobre a curiosidade, eu pergunto para você, você tem servido ao amor? Você tem servido ao servo dos servos? Aí, na sua comunidade, na sua paróquia, na sua família, no seu trabalho, você tem servido ao próximo? Você tem servido ao amor? Você tem servido aos servos dos servos, nosso Senhor Jesus Cristo? Então vamos escolhendo aqui essas mensagens
Já vamos mergulhando nessas mensagens de Francisco. E agora, nós vamos acompanhar um VT que fala sobre 7 fatos curiosos sobre as abelhas. 7 fatos curiosos sobre as abelhas. Roda o VT. Cada espécie tem suas particularidades e características específicas no mundo animal. No Evangelizar Ensina de hoje, vamos te contar algumas curiosidades sobre um grupo de insetos voadores extremamente inteligentes, as abelhas. Todo mundo sabe que elas apresentam grande importância ecológica, sendo a única espécie de insetos que produzem alimentos que são consumidos pelo homem. Além disso, as abelhas são animais sociais que vivem em colônias superorganizadas, as conhecidas colmeias. Fazem parte de uma hierarquia social: a rainha, as operárias e os zangões. Cada grupo possui funções bem definidas. Apenas as abelhas fêmeas trabalham. A única tarefa dos machos é fecundar a rainha. Depois de cumprirem essa missão, eles não são mais aceitos na colmeia. Geralmente, as abelhas se comunicam entre si através de uma dança, transmitindo informações sobre a localização e distância das flores. Suas asas batem cerca de 11.000 vezes por minuto a cada voo, produzindo o famoso zumbido que todos conhecem. Como a grande maioria dos insetos, as abelhas possuem 5 olhos, 3 pequenos no topo da cabeça e 2 maiores, chamados de compostos, localizados na parte da frente. Eles são capazes de permitir uma visão panorâmica, ampliando o tamanho de tudo em 60 vezes. Já os olhos menores têm como função apenas detectar a luz. Existem milhares de espécies de abelhas. Só no Brasil, são mais de 400. As mais perigosas do mundo são as africanas. Em apenas 30 segundos, elas são capazes de injetar 8 vezes mais toxinas do que as outras espécies. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! Gente, tá aí então as curiosidades. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial? Por exemplo, clipes como esse está no Evangelizar Ensina, né? Tem lá uma playlist. Você se inscreve no nosso canal do YouTube e ali você pode assistir todos os programas que acontecem aqui na TV Evangelizar. Bom Dia Evangelizar, Noite de Louvor, enfim, o programa da Carol Tormena, Vida em Foco. Todos os nossos programas você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Então, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e vamos juntos, gente, experimentar esse lindo conteúdo de evangelização que é produzido aqui todos os dias. A Rita Jardins, ela diz assim: São Francisco, abençoe... Desculpa, meu povo, estamos ao vivo, não tem problema. Abençoe todos os animais que estão passando por seca ou fome. Entenda, Deus, derrama uma chuva sobre todos esses animais. E está agradecendo aqui, é uma devota de São Francisco de Assis. A Solange também dizendo aqui, ó, São Francisco, abençoe os meus animais. A Lúcia Santos também mandando aqui um abraço e pedindo a intercessão de São Francisco de Assis. Mas, gente, nós vamos acompanhar agora um show, um clipe do Anjos de Resgate, Sua Prova. Lembrando, hoje é terça-feira, tá? No próximo bloco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Sexta-feira teremos Anjos de Resgate aqui no auditório da TV Evangelizar a partir de 7 horas da noite. Só que é exclusivo. Você que mora em Curitiba, região metropolitana, venha participar conosco, que nós não vamos transmitir nesse momento, tá bom? Vai ser exclusivo para quem estiver aqui no auditório da TV Evangelizar. Assim como foi Tiago Brado, vai ser Anjo de Resgate na próxima sexta. Daqui a pouco estarei dando um pouco mais aí de detalhes. Mas roda agora o VT. Uma luz invade minha alma.
e faz sonhar, dá força e me devolve a calma pra prosseguir. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem. Essa brisa tão suave que me faz tão bem, me renova, é uma prova do seu amor por mim. Uma luz invade minha alma e faz sonhar, dá força e me devolve a calma pra prosseguir. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem. Essa brisa tão suave que me faz tão bem, me renova, é uma prova do seu amor. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem. Essa brisa tão suave que me faz tão bem, me renova, é uma prova do seu amor. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem. Essa brisa tão suave que me faz tão bem, me renova, é uma prova do seu amor. Essa fonte de água pura eu sei de onde vem. Essa brisa tão suave que me faz tão bem, me renova, é uma prova do seu amor. Tá aí, minha gente, Anjos de Resgate, próxima sexta-feira, aqui na TV Evangelizar. Você de Curitiba, você de São José, você de Piraquara, você de Almirante Tamandaré, enfim, você de toda a região metropolitana, venha participar conosco no auditório da TV Evangelizar, a partir de 7 horas da noite. Não fica aí no seu sofá, não iremos transmitir. Será exclusivo para quem estiver aqui no auditório da TV Evangelizar, tá bom? Próxima sexta-feira, a partir de 7 horas da noite. A Rosimeire pedindo oração pelos enfermos, pelos doentes. A exemplo de São Francisco aqui, que gostava de visitar os hospitais, pedindo também por todos os enfermos nos hospitais. A Fátima dizendo assim: rezai pelos nossos governantes para que governem com justiça e amor. A Marlene pela saúde de toda a sua família. Minha gente, vamos para um breve intervalo. No próximo bloco vamos conversar com Marcos Meyer. Vamos falar sobre a importância dos animais na vida das nossas crianças, na nossa vida de forma em geral. Vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta, meu povo amado, família Evangelizar de todo o Brasil. Terça-feira, um dia dedicado a Jesus das Santas Chagas. Chagas benditas, chagas gloriosas. Aliás, falando sobre chagas, você sabia que São Francisco
ele recebeu os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, ele recebeu os estigmas de nosso Senhor, justamente nas mãos. Ele recebeu ali uma chaga, não dá para ver aqui, né? Acho que pela imagem ali não dá para ver, né? Tá com a pomba na mão, mas ele recebeu os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando ao assunto, hoje, terça-feira, é dia de devoção a Jesus das Santas Chagas, mas amanhã, dia 4, é dia de São Francisco. Gente, antes de eu chamar aqui o próximo VT, que coisa maravilhosa é esse mês de outubro, sabia? Mês de outubro na Igreja do Brasil é comemorado um mês missionário. E aí o que nós temos no mês missionário? Nós temos Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, né? Acabamos de celebrar. Temos São Francisco, que é amanhã, dia 4. Dia 7 de outubro tem Nossa Senhora do Rosário. Dia do aniversário do meu Gabrielzinho. Um abraço, Gabriel. Papai te ama, dia 7. Dia 12, nós temos o dia de Nossa Senhora Aparecida. Todos esses santos no mês missionário. Mas agora, nós vamos acompanhar um VT falando sobre a Sociedade Protetora dos Animais. Roda o VT, equipe. O principal trabalho hoje da instituição é dar auxílio a animais negligenciados, animais em situação de vulnerabilidade. Hoje na instituição existe mais de 200 animais nessas condições e também existe uma clínica veterinária com preços mais acessíveis, abertos à população e também cuja renda ajuda a ajudar os animais de resgate da instituição. A principal dificuldade realmente é financeira, né? E a parte de demanda realmente de animais. Então essa conta normalmente não fecha, né? A instituição está sempre trabalhando duro, trabalhando sempre no negativo para tentar manter a dignidade desses animais, né, que estão precisando dela. Então a gente pede sempre doação de ração, produtos de limpeza, o que puder, qualquer tipo de doação é bem-vindo, um trabalho voluntário. Então sempre existe uma forma de ajudar. Então essa aqui é uma figurinha ainda sem nome, né, que está à procura de uma família, que a gente espera que seja logo, assim como vários outros animaizinhos aqui. E entender que quando adquire um animalzinho, adota um animalzinho, vai ser para a vida inteira, né, que é a responsabilidade total dessa pessoa, da família, né, e também a conscientização de fiscalização, denunciar maus tratos, né, para que a gente possa realmente, nosso trabalho ter cada vez mais valor. Parabéns pelo excelente trabalho aí da Sociedade Protetora dos Animais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que São Francisco de Assis conceda a vocês muita saúde, muita paz, muito amor. E como aquela voz que falava com Francisco, cuidai do amor, cuidai das coisas do alto, cuidai do céu, que nós também possamos fazer essa experiência. Mandar aqui um abraço e daqui a pouco nós já vamos ter aqui a nossa entrevista, a Tânia Carneiro, pedindo oração por toda a sua família. Ei, interaja aqui conosco, facebook.com/TV Evangelizar Oficial. De onde você está nos assistindo? A Maria Martins, ela diz que está assistindo da cidade de Missal, no Paraná, e agradeço muito a Jesus das Santas Chagas. Olha aí, ó, essa devoção que tem se espalhado. Mas vamos agora conversar então com... Posso ir ali para a TV aqui, minha diretora? Pode? Vou me levantar aqui, tá, equipe? Então, nós vamos conversar agora com Marcos Meia, ele que é professor, matemático, psicólogo e mestre em educação. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, William. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui. Que bom. Olha, gente, que pessoa simpática. Ó, a empatia já no acolhimento, no sorriso. Que bacana, professor. Deve ser devoto de São Francisco, né? Deve gostar de São Francisco. São Francisco é um exemplo maravilhoso, né, para todo mundo, principalmente, claro, né, em relação ao cuidado com o outro, cuidado com as pessoas e cuidado também com os animais. Professor, qual a importância dos animais na vida das crianças? Olha,
as famílias que têm um cachorrinho, um gatinho, ou seja, tem um pet, né? A gente chama de pet, né? Antigamente a gente falava de um animalzinho. Sim. Então, as famílias que têm um animalzinho, as crianças, com certeza, elas são melhores em vários aspectos. Por exemplo, elas desenvolvem melhor a sociabilidade, porque elas brincam com o cachorrinho, falam com ele, conversam com o cachorrinho ou o gato, ou seja lá qual for o bicho, mas tem uma interação bastante boa, que depois é mais fácil para essa criança trazer essa interação para outras crianças. Então, vale muito a pena. Diminui a ansiedade, diminui o estresse da criança, e tem algumas coisas também que são fantásticas. Por exemplo, a criança que tem um animalzinho acaba aprendendo muito sobre responsabilidade. Gente, isso é fantástico. A criança, principalmente se os pais têm um pouco mais desse tato, né? Tem que ensinar a criança a cuidar do animalzinho, a dar ração, a fazer a higiene dele, né? Passear com o cachorrinho, que é fundamental. Então a gente tem que ter cuidados especiais com esse animalzinho. E, gente, quando a gente vai daí conversar com a criança, você precisa comer, você precisa tomar banho, vamos sair das telas. Aí essa criança já entende, porque já fez isso com o próprio animalzinho. Então vale sim muito a pena ter um animal doméstico. Bacana, o senhor tocou aí no assunto e que inclusive era uma das perguntas que eu lhe fazia. Então, os animais ajudam a criança nesse senso a desenvolver a responsabilidade. Então, um ponto muito importante. William, essa questão é muito importante, William. A responsabilidade, muitos jovens hoje são tão irresponsáveis que a gente pensa assim, meu Deus, ninguém ensinou essa turma a ter responsabilidade, então faz o que querem, do jeito que querem, machucam pessoas, fazem bullying, é uma série de coisas, infelizmente, muito negativas, muito ruins, porque não aprenderam a ter responsabilidade. E aí quando a gente ensina desde criança a cuidar de alguém, cuidar do cachorrinho, cuidar do gatinho, cuidar do coelho, não importa. O cuidar, o fazer esse movimento de cuidar é sair de si mesmo para ir ao encontro do outro. Isso é fundamental. Aí depois vai ser um jovem responsável, porque ele sabe cuidar do seu colega, sabe cuidar de si mesmo e assim por diante. Então vale a pena a gente desenvolver responsabilidade tendo o cachorrinho. Por exemplo, William, tem gente que adquire, né, que adota um cachorro, mas nunca sai para passear com esse cachorro. Gente, os animais precisam contato com ar livre, precisam dar uma volta na quadra, seja lá onde for, eles precisam de ter a tua companhia, cuidando para que eles possam então ter um pouco mais de liberdade. Quando a gente explica isso para o nosso filho, leva ele junto para passear com o animalzinho, o filho vai aprendendo o quão importante é cuidar do outro, cuidar das pessoas e tal. Então a gente ajuda a criança a desenvolver até mesmo o caráter dela. O professor, e uma questão, não digo tão polêmica, mas é certo, é errado, falar sou pai de pet, sou mãe de pet, e aí? Isso é realmente polêmico, porque tem gente que... onde já se viu, você não é mãe de cachorro. Gente, uma coisa que as pessoas esquecem é que o nosso próprio filho biológico, ele precisa ser adotado pela gente. Tem muitos pais que não adotam o próprio filho, abandonam, não estão nem aí, nunca só colocaram no mundo, não se preocupem, não ouvem. Então, é fundamental a gente adotar o próprio filho. Se então nossos filhos são adotivos, porque se não forem, estarão abandonados na própria família. Então a adoção, ela é linda, ela é maravilhosa. E a gente pode então adotar um animalzinho? Deve. Em vez de comprar, adote um animalzinho. E aí ele vai ser o quê? Pode sim chamar de meu filhinho, vem aqui com o papai, vem aqui com a mamãe, não tem nenhum problema. Óbvio, na cabeça de qualquer pessoa que tenha cérebro, ele sabe
que este é um ser humano e esse é um cachorrinho, e que não é filho biológico. Óbvio, qualquer pessoa que usa inteligência. Então, quando a gente fala, eu sou o pai desse cachorrinho, óbvio que eu estou falando no sentido figurado. Qual o problema? Verdade. Não há nenhum tipo de problema em a gente fazer isso. E o engraçado é que os filhos biológicos dão risada. Dão risada, verdade. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem o quanto são amados e sabem o que tipo de amor você dá pro animalzinho. Professor, vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei aqui na TV Evangelizar. Na casa da minha sogra tem uma cachorrinha, né? A fofinha. Mas lá em casa tem um periquitinho e tem uma tartaruga. Porque o quintal é um gramado. E engraçado que nesses últimos tempos, a tartaruga ela entra dentro de casa, ela vai para perto da cama, ela tenta subir no meu pé e às vezes eu saio, ela sai correndo atrás. Aí a minha esposa, o meu filho Gabriel, que vai completar 10 anos agora, dia 7, falou, olha lá, ó, tem que adotar, ó sua filha ali indo atrás de você. Engraçado, uma tartaruga parece gente, vem atrás, ela tenta subir no meu pé. E é uma coisa bem bacana essa experiência com os animais. É bem legal isso. Os animais, eles têm sim emoções, eles adquirem afeto pela gente. E é claro, gente, que um animal mais do que o outro. Algumas espécies, por exemplo, não faz a menor diferença se você está em casa, ou sua esposa, ou é uma visita. Por exemplo, peixinhos num aquário. Eles não têm uma interação com a gente. Mas outro animal que tem a condição de se chegar até nós, um gatinho, um passarinho, uma tartaruga, como é o seu caso, é claro que eles desenvolvem um certo afeto pela gente. E nós temos que honrar isso, respeitar esse carinho, esse afeto que o animalzinho está dedicando a gente. Professor, uma última pergunta, e o senhor deixa também a sua mensagem final. Tem uma idade para uma criança adotar um animal? Ou é livre? Essa é uma boa pergunta. É assim, depende da situação. Por exemplo, se a família já tem um bebê, então espere que esse bebê chegue em torno dos 3, 4 anos para daí comprar um animalzinho. Por quê? Porque senão você vai ter 2 bebês em casa, 2 fazendo cocô, sujando tudo. Então é um problema maior, você acaba não dando a atenção ideal para o animalzinho. Então espere. Outra coisa, quando é um bebê, ele ainda não sabe interagir com esse animalzinho. Pode machucar, ele pode subir em cima, pode deitar em cima. Então, o bebê não tem ainda muito tato. Então, espere até em torno dos 4 anos de idade. Por quê? Porque daí nessa fase a criança já sabe as regras sociais, já entende o que pode, o que não pode, e aí tudo bem. Agora, se você já tem o cachorro e aí vem o bebê, que é o contrário, né? Aí vai fazer o quê? O cachorro já está lá. Então você tem que fazer a aproximação sucessiva com esse cachorro. Vai sempre cada vez mais aproximando, permitindo o toque, permitindo cheirar e tal, com muito cuidado com o tipo de cachorro que você tem, se ele é muito bem cuidado, tratado, amado, ou seja, se é um cachorro sociável, então tem que ter muito cuidado com isso. E algumas raças são sim perigosas, mesmo que bem tratadas. Sim. Inclusive, nós temos vários acidentes pelo mundo inteiro de cachorros adultos que atacam bebês. Então, tem que tomar cuidado, gente. Agora, se você está prestando atenção, vê a reação do animal, vê que o rabinho está balançando de forma agradável, aí tudo bem, você sabe interpretar as ações do cachorro e aí você deixa a aproximação acontecer. Então você vai aproximando cada vez mais até que os dois estejam amigos, né? Até que os dois virem bons amigos, e o que é muito fácil de acontecer. Professor, muito obrigado pela sua participação. Valeu, gente. Um grande abraço. E quem quiser entrar em contato comigo, entra lá no meu Instagram, Marcos Meyer Oficial. Valeu, gente. Tá aí, tchau. Grande abraço. É isso aí. Salva de palmas para o professor Marcos Meyer. Entra lá no Instagram, minha gente. Meu povo, estamos falando sobre São Francisco, amanhã, dia 4 de outubro. E que entrevista maravilhosa, hein? Lá em casa nós temos uma tartaruga, meu povo, é a Turtle, como diz o meu filho Gabriel, é Turtle, pai, é Turtle.
uma tartaruga. E olha, eles têm sentimentos, viu? Tem, eles sentem, eles chegam junto. Deixa eu mandar um abraço aqui pro povo. Andréia Raquel, pedindo aqui bênçãos e graças sobre a sua filha. Está fazendo medicina. Grande abraço. A Miliane, acho que é isso. Eu também aqui pedindo orações por toda a sua família. Andréia Raquel também pedindo orações por toda a sua família. Gente, estamos quase indo para o intervalo. Eu quero lembrar você que na próxima segunda-feira, preste atenção no que eu vou falar. Vou repetir também no próximo programa. Na próxima segunda-feira, noite de louvor, nosso grupo de oração nacional com Frei Gilson. Então organize a sua caravana. Vamos fazer uma noite maravilhosa, cheia de unção, cheia de bênçãos. Então, próxima segunda-feira, noite de louvor com Frei Gilson, aqui na TV Evangelizar. E para encerrar esse bloco, eu quero fazer um apelo para você. Assim como aquela voz diz para Francisco, sirva ao amor, sirva ao servo dos servos. Eu quero pedir a você que ainda não é associado da obra Evangelizar. Está aparecendo aí agora o nosso telefone. Ligue para a nossa equipe, torne-se um associado, nos ajude a levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude a espalhar essa fé, esse amor que nós experimentamos aqui todos os dias, nos ajude a levar a caridade, essa devoção de Jesus das Santas Chagas, nos ajude, gente. Esse mundo está necessitado e essa é a nossa missão. Então, nosso telefone 41 3221 6060. Torne-se um associado. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre Francisco de Assis e eu quero rezar por você. Voltamos já. Estamos de volta, meu povo querido, família Evangelizar. Atenção, Fortaleza. Tá chegando Evangelizar Fortaleza, hein? Tá chegando, se prepare. Mais de 1 milhão de pessoas aí na praia de Iracema. Ô, William, você tá olhando para a câmera errada, por favor. Na praia de Iracema, gente, que festa linda que é o evento aí. Então, um grande abraço para você que nos acompanha pelo canal 27 aí em Fortaleza. E fique, gente, se prepare, vocês de Divinópolis, no mês de novembro, outubro nós já estamos, William. Por favor, novembro, se eu não me engano é dia 10 ou dia 11, nós vamos estar no Evangelizar Divinópolis. E aí terá também Recife, mas eu não me lembro agora, mas Divinópolis, se prepare Divinópolis, vamos chegar aí, Evangelizar Divinópolis. Mandar um abraço aqui pro povo que está nos acompanhando pelas redes sociais. A Célia pedindo oração pela família, a Sônia Aguiar, a Antônia Ferreira também pedindo orações pela família, a Inita pedindo perseverança para as famílias. Um dado interessante aqui sobre São Francisco, um dia ele rezava na igreja de São Damião e de repente ele começou a ouvir uma voz. E ali naquele local só tinha um crucifixo. E ele começou a ouvir uma voz como se aquele crucifixo estivesse falando com ele. É uma experiência mística, ouvir a voz. E aquele crucifixo dizia para ele aquela passagem tão conhecida, né? Francisco, reconstrói minha casa. Francisco, reconstrói minha igreja. E aí ele começou a arrecadar doações para reformar a igreja de São Damião, depois reformou a igreja de São Pedro, achando que o Senhor estava falando para ele fazer uma reforma física. E aí mais para frente ele foi entender que não era isso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que de fato o Senhor estava falando ao seu coração. Mas nesse momento nós vamos mergulhar um pouco mais na história de São Francisco,
através desse VT. Que linda história de São Francisco. Roda o VT aqui. A vida de Francisco, até hoje, transpassa os séculos e chega ao coração de muitas pessoas que têm essa sede de querer fazer o bem, tem essa sede de querer fazer o próximo, o amor ao próximo. Francisco é um santo que nos ensina a despojar-nos de tudo aquilo que é supérfluo na nossa vida, que a alegria vem das coisas pequenas. Francisco é aquele santo que nos cativa. Francisco é aquele santo que nos impele a querer ser como Jesus foi. Simples, pobre, obediente, felizes. Francisco foi um santo que encontrou a felicidade no extremo, porque Francisco bebeu da fonte de Cristo crucificado. A alegria vem de descobrir a essência das coisas. A alegria vem de perceber aquilo que nós já temos, aquilo que nós já possuímos. Um dos últimos anos da sua vida, Francisco fez um momento de oração chamado, em uma quaresma, em honra a São Miguel Arcanjo. E quando Francisco estava no Monte Alverne, Francisco estava rezando e dessa oração ele recebeu os estigmas. Foi impresso, as chagas nas suas duas mãos, nos seus pés, do lado direito. E Francisco recebeu esse sinal que até hoje impressiona todos aqueles que contemplam esse mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito forte porque até hoje traz esse mistério de busca de santidade, esse mistério de entrega, de íntima comunhão, de íntima santidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também a vida de um jovem que se entrega a Deus. Um jovem que sente no coração a seguir os passos de Francisco, não perde nada, mas ganha tudo. Onde muitas vezes o mundo vem pregar para nós que para você ser alguém, o mundo vem pregar em nós para que você ser feliz, é necessário muitos bens, é muito necessário muitas riquezas. Francisco vem nos ensinar que existe uma alegria escondida. Existe uma liberdade que é aquela liberdade que vem do alto. Recorda ainda uma passagem da vida de Francisco onde ele estava em oração e durante a oração ele começou a pensar muito num pedacinho de tigela que ele tinha feito. E aí quando ele saiu daquele pedacinho, saiu da oração, ele foi lá, pegou aquele pedacinho de tigela e quebrou aquele pedacinho de tigela. Num ato de extrema radicalidade, de temor a Deus, porque segundo ele, o coração dele foi distraído por algo que era para ter levado ele a Deus. Então Francisco nos ensina que a nossa vida, quanto mais aparato nós vamos colocando, mais dispersos nós vamos nos fazendo. E hoje, quando nós vemos um mundo onde nós temos muitos atrativos de dispersão, um mundo onde nós temos muitos atrativos de pessoas que acabam se perdendo, que acabam de tantas coisas, tantos entretenimentos, acabam perdendo o foco, Francisco nos fala que uma coisa só nos é necessária. Nos lembra a passagem do jovem rico. Uma só coisa é necessária. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue e terás um tesouro no céu. Seguir os seus passos é encontrar esse verdadeiro tesouro. Já nos diz Atos dos Apóstolos, a maior alegria em dar do que receber. E a vida de Francisco foi marcada por esse tesouro, que não é um tesouro onde os ladrões podem roubar, onde o ferro pode atrapalhar, pode corroer, mas é o tesouro que reluz, é o tesouro que reluz da pobreza, é o tesouro de Cristo. Então, nesse dia tão especial de Francisco de Assis, ele nos convida a olhar para a essência da nossa vida. Olhar não para aquilo que nós queremos ter, mas agradecer por aquilo que nós já temos. Essa é uma mensagem, esses são os passos de Francisco. Qualquer coração pode ser um coração franciscano. Basta ter um coração grato a Deus por aquilo que tem e sempre aprender a partilhar aquilo que tem. Por isso que nesse dia tão especial que nós celebramos São Francisco de Assis, nós como seus admiradores, nós como seus filhos espirituais, devemos nos alegrar, devemos rejubilar, porque Francisco foi um grande sinal de que é possível
nada ter para tudo dar. É possível ser simples e ser feliz. É possível seguir os seus passos ainda hoje, em pleno século XXI. É possível viver a graça da santidade, a graça da libertação. Que São Francisco de Assis nos ensine nesse dia tão maravilhoso a encontrarmos a alegria de sermos simples, a alegria de vivermos o despojamento, a alegria de sermos pessoas humildes, a alegria de sermos pessoas felizes. História maravilhosa, gente, de São Francisco. E nesses últimos minutos, nós já vamos entrando num clima de oração. Porque daqui a pouco tem o programa Experiência de Deus. E eu quero falar agora um pouquinho da vida de São Francisco, com essa trilha oracional que a equipe vai colocar, para nós irmos entrando nesse clima de oração. Quando Deus falava para Francisco, Francisco, reconstrói a minha igreja, reconstrói a minha casa, ela está em ruína. O Senhor não estava falando para Francisco de um templo físico. O Senhor estava falando para reconstruir as pessoas, para reconstruir a sociedade. Em outras palavras, Deus estava falando, Francisco, vai, pregue a boa nova. Vá até as pessoas que estão marginalizadas na sociedade, que precisam experimentar o meu amor. E assim, Francisco fez. Ele ia até os hospitais, ele visitava os doentes. E as pessoas destacam 2 dons que São Francisco tinha de forma latejante na sua vida. Um da profecia, que ele dizia, olha, nessa igreja de São Damião ainda vai ser um convento. E ali logo depois teve o convento das Clarissas. E um outro dom que se destaca na vida de São Francisco, que aliás São Boaventura falou sobre isso, era o dom dos milagres. Existia um enfermo, um doente, que estava com o rosto todo desfigurado por causa do câncer. E Francisco de Assis, São Francisco de Assis, ele deu um beijo naquele rosto desfigurado, naquele homem enfermo, e aconteceu um milagre. Aquele homem foi curado. Então nós queremos nos colocar na presença de Deus, nesse clima de oração, e eu quero rezar por você, destacando 3 pontos que eu peguei da vida de São Francisco. O dom da alegria. Francisco era um homem alegre. E eu peço que o Senhor derrame sobre a sua vida o dom da alegria. Em meio às dificuldades, em meio às tristezas, Espírito Santo, derrame sobre a vida de todos aqueles que estão nos assistindo o dom da alegria. Alegria que é fruto do Espírito Santo. Uma segunda virtude que eu gostaria de destacar na vida de Francisco era a humildade. Ele era um homem humilde. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao teu. Que a exemplo de Francisco sejamos pessoas humildes. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração igual ao teu. Dai-nos um coração manso e humilde. E uma terceira virtude que eu quero destacar na vida de Francisco, ele era um homem santo. Ele viveu profundamente a santidade. Eu quero pedir essa santidade sobre as nossas vidas. Eu quero ficar aqui de pé agora, ao lado da imagem de Francisco, e quero, nesses 3 minutos que me restam, fazer essa oração, clamando a intercessão de São Francisco. São Francisco, dai-nos o dom da alegria, dai-nos o dom da humildade e dai-nos o dom da santidade para toda a família evangelizar que nos acompanha. E vamos fazer essa oração de São Francisco tão conhecida. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Na minha casa, Francisco, se houver ódio, me ajude a levar o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Curai os nossos corações machucados, feridos de toda ofensa, de toda mágoa, de todo rancor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Peça isso na sua casa. Onde houver dúvidas,
que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, Francisco de Assis, acalmai o nosso coração, arrancando todo desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Estamos chegando praticamente ao final do nosso programa. Quero pedir a você, se prepare, acompanhe o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. E na próxima sexta-feira, Anjos de Resgate de forma exclusiva aqui no auditório. Não iremos transmitir, minha gente. Você que mora em Curitiba, na grande Curitiba, região metropolitana, venha participar conosco aqui no auditório, porque nós não iremos transmitir, tá bom? Veja aí. Oi, gente, Anjos de Resgate, convidar você para o show Músicas que Evangelizam na TV Evangelizar, onde estaremos com a nossa nova turnê Coragem. Vai ser no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, anexo à Igreja do Guadalupe. Sexta-feira, dia 6 de outubro, às 19 horas, em Praia Franca. Vem com a gente. Tá, então, meu povo, quero reforçar. Próxima sexta-feira, a partir de 7 horas da noite, Anjo de Resgate, aqui no auditório da TV Evangelizar. Não iremos transmitir, gente. Faz parte de um projeto aqui da TV Evangelizar. Então, você que quer participar, venha participar conosco aqui no auditório, tá bom? Vou ficando por aqui, meu povo querido. Juntos evangelizamos mais. Grande abraço!